A pessoa que tem martelo como único instrumento enxerga prego em qualquer lugar. A gente veio de uma escola meio tradicional disso, né? Quando a gente falando, a gente vai se tornando ultra especialista e na medicina a gente acaba esquecendo de ver o paciente como um todo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Plástica, o maior canal do Brasil de cirurgia plástica, de beleza e de empoderamento. E para o episódio de hoje, nós trouxemos um convidado super especial, como vocês sempre sabem, né? O convidado que a gente traz aqui sempre é de alto gabarito, justamente para quê? Para a gente trazer informações reais para vocês, trazer o que há de ciência, desmistificar aí a cirurgia plástica, desmistificar também hoje a medicina tradicional, que a gente bate muito na tecla da medicina integrativa. Então, para esse episódio de hoje, nós trazemos o nosso amigo Dr. Vinícius Costa, que é referência em medicina integrativa. Seja muito bem-vindo ao nosso Pod Plástica. Eu tenho uma grande honra ter você aqui hoje para mim. Seja muito bem-vindo. Por quê? Porque justamente a gente compartilha da mesma filosofia hoje da medicina. E pra gente já começar esse episódio aqui, nós já vamos começar com coisa polêmica, hein, Vinícius? Eu falei Bora que lá, vai gente. ter muita polêmica aqui hoje. Mas antes da gente falar de medicina integrativa, vamos falar da medicina tradicional, Vinícius. Primeiro, como é que você define a medicina tradicional hoje? Vamos lá. Prazer a todos vocês. Prazer ao André. Obrigado a todos da equipe aqui. Eu costumo fazer o seguinte. Eu sempre faço essa metáfora no consultório. Fiz umas 6 vezes hoje. Imagina que aqui a televisão significa a energia. Deus, ok? Um dia você teve saúde. Ah, mas eu nasci um bebê doente. Não, mas vamos falar da maneira... Na maioria das pessoas. Você nasce com saúde. E depois, André, você vai vivendo a sua vida e você vai perdendo a sua saúde. Só que essa perda de saúde, a medicina convencional, ela não enxerga a ausência de saúde. Ela só enxerga a doença. E eu te pergunto, quantas aulas você teve sobre nutrição, vitaminas, minerais, medicina ayurveda? Quantas vezes? Zero. Obrigado. Depois eu te explico por que isso aconteceu. E nós formamos na mesma universidade. Na mesma universidade, tradicional, hein? Mesma universidade. Aí, André, um dia você nasceu com saúde, você vai caminhando, vai perdendo saúde e de repente, cabum! Ah, você adoeceu. Opa, vamos lá, agora eu sei tratar você. Por quê? Porque tudo que você foi aprendendo na medicina foi o quê? Tratar doença. Tratar doença. A pessoa que tem martelo como único instrumento enxerga prego em qualquer lugar. Então, o que acontece? Adoeceu, aí você vai fazer o quê? Dar remédios para remediar, para controlar um número. Você continua ansioso? Você continua com a glicose alterada? Não, a glicose está boa, doutor. Quantos medicamentos você está usando? 4. Interessante. Será que eu tratei a pessoa ou eu controlei um número? A primeira coisa é isso. Então, quando a pessoa pergunta, doutor Vinícius, você dá remédio? Eu falo a seguinte pergunta, aonde você está? Você está numa ausência de saúde ou você já está doente? Porque se, André, a pessoa tiver, você que está assistindo, se a pessoa já está doente, o que eu preciso fazer? Às vezes eu preciso sim da medicina tradicional. Eu preciso. Um filho nosso tá com meningite, eu vou fazer um olhinho da Doterra para ele? Não, gente. Diagnóstico e vamos tratar. Você entende isso? Sim. Então, a gente não pode excluir a medicina convencional, mas ela é muito fraca para resgate de saúde e prevenção de doenças. Aí você começa a entender o motivo lá nos Estados Unidos, no relatório Flexer, já ouviu falar dele? Sim. Na qual se proíbe as universidades de ficar estudando medicina ayurveda, medicina tradicional alemã, etc. E começa a indústria farmacêutica a fazer estudos um pouco esquisitos. Que você, quem gosta de estatística sabe o tanto que é fácil manipular números. E para piorar a situação, vem a indústria alimentícia. Eu fiz um post ontem você que assistiu o meu Instagram, aliás,
Convido você, @Dr. Vinícius Costa. E ontem eu coloquei lá uma fábrica de suco cheio de conservante e uma pessoa escreveu assim, que a indústria alimentícia, André, ela é primeira da indústria farmacêutica. Porque olha só, falando de DNA e epigenética, se o gene dos seus ancestrais lá atrás, gene do pai, gene da mãe, se a genética continua as mesmas, todos os aminoácidos continuam os mesmos, tudo o mesmo, não tinha tantas doenças degenerativas, câncer, o que mudou? Considerando que fenótipo é genótipo mais ambiente, se o gene continua o mesmo, por que tantas pessoas estão doentes? Porque tantas doenças surgindo também a mais, né? Igual a gente vê muito câncer demais que a gente ambiente, não tinha. André. Justamente. É o ambiente. A genética é a mesma. A genética é a mesma. Isso chama-se epigenética. Então você não é mais refém do gene. O que você tem feito com o seu gene? Só que aí a gente amplia. O que você tem feito do ponto de vista mental, o que você tem feito do ponto de vista nutricional. Hipócrates já falava, o pai da medicina, que a sua comida seja o seu remédio, que o seu remédio seja a sua comida. William Osler falava que a primeira dever de todo médico seria instruir para os pacientes, não para as pessoas não tomarem remédios. Aí começa remédio. Eu costumo falar, André, que você usar remédio sem você entender o propósito que a doença veio para te modificar, vai te afastar da cura. Toda e qualquer doença nada mais é do que uma consequência de algo ou alguém que foi excluído. É uma compensação. Olha que loucura. Eu gosto muito daquela frase que você fala também da medicina tradicional. Algumas frases que você fala, como é que o médico trata hoje o paciente. Fala aí como é que você fala. Eu quero que você me ensine de novo. Pode ser em um minuto? Se for dor, é dipirona. Se for na barriga, Buscopan, nas costas é Voltaren, na garganta é Bezetacil. Não sabe o que tem? Pede exame, não é você que vai ver. Faz cara de bravo, bota o jaleco branco. Lembra? Bota o jaleco branco, tira a cadeira pro paciente não sentar. Esse corte gerou milhões de visualizações. E você sabe o que foi o mais dolorido? Foi escutar, meu amigo, os comentários. Só teve 2 tipos de comentários que estavam me xingando. Quem falou que é em todo lugar? Calma, você não... Eu tava 4 horas falando de humanidade, depois eu falo. Não é em todos os lugares que isso acontece, mas que isso acontece. Quase todos. Certo? Aí o segundo que me criticaram é... Por que o médico tava fazendo de jaleco? Gente, lá na cidade tava muito frio e tava 17 graus o ar-condicionado e eu tava com frio. E como diria Freud, um cachimbo às vezes é só um cachimbo. Não tem nada de jaleco. Agora, os outros milhares e milhares de comentários daquele dia, você sabe o que foi? Minha mãe estaria viva se não fosse isso. Quantas vezes eu levei meu pai no pronto-socorro? Eu escutei isso várias vezes. E era um câncer. E faziam dipirona e mandavam. Meu filho de 5 anos era para estar vivo. Era meningite. E o médico nem olhou. Falou que era virose. Cara, foi tantos depoimentos daquele vídeo. Naquele vídeo, Vinícius, eu me identifiquei com o vídeo, porque, tipo assim, eu fiz eu falo que eu passei em todas as escalas da medicina, né? Então, formei, fiz postinho de saúde, fiz muito pronto-socorro ali, 8 anos fazendo pronto-socorro, para depois chegar hoje, atender em clínica particular e tudo. Então, eu presenciei isso durante vários anos. E é verdade. Infelizmente, a gente sabe que é verdade. Naquela correria ali, eu nem culpo muito os colegas, né? Porque muitas vezes não tem tempo, você tem que atender 100 e tantas pessoas num dia. Perfeito. Né? Então, a gente sabe que tem essa deficiência. Mas a gente sabe que é verdade, a gente sabe que acontece isso, né? Acho que é um déficit que tem na nossa saúde, esse atendimento um pouco mais precário, sem atenção, sem essa visão sistêmica integrativa que a gente fala, né? Só tá preocupado no sintoma do paciente e passa batido. É o limpa a ficha. Sabe quantas... você vai achar, tem muita gente de fora. Você sabe como é que chama o pronto-socorro? Os pronto-socorros aqui da nossa cidade? Você sabe o UAI? Eu sei, é o UAI, né? UAI? É o UAI. Chama Unidade de Atendimento Integrado. Isso. E eu fui... Sabe quantas vezes eu dei plantão na UAI? Quantas? Primeira e última. Uma. Uma só? Só foi uma. Quer que eu te conte por quê? Por quê? Em 1 minuto. Em 1 minuto. Gostei. Meu amigo, cheguei lá,
7 da noite. Tinha a ficha das 3 da tarde. Cara, não é brincadeira. São seres humanos. Pô, assim, 6 horas esperando quase, né? Aham. Eu chamei e falei assim, é assim mesmo? É assim. Presta atenção. Toca a ficha. Olha o termo que eu escutei. Toca a ficha. O negócio aqui é esvaziar. Justamente, é verdade. Isso aí eu presenciei também. Você presenciou? Aí eu olhava para aquilo e falei assim, cara, não tem condições. O que eu tô fazendo para essa... E aí ainda eu escutava o seguinte, se você demorar, você não dá mais plantão aqui. Se você demorar, isso é, se você escutar o cliente, se você der qualidade de assistência ali, você vai ser mandado fora. Aí eu falei assim, ou eu adoecia, ou eu fazia errado, ou eu caía fora. Nunca mais voltei. É triste falar isso. É triste, mas é a verdade. É a realidade. Agora, ao mesmo tempo, tem um outro lado também. Não dão assistência para o médico, não tem exames, também existe o outro lado. Sim. Tá certo? Agora, quem não quer atender desta maneira, que não vá. Foi o que eu fiz. Sim. É triste falar isso, mas ao mesmo tempo, as pessoas esqueceram de cuidar da saúde. Estava eu um dia fazendo uma live, isso é importante, até você que está querendo fazer cirurgia plástica, escute. Aliás, fica até o final. O André vai falar muito de cirurgia plástica daqui a pouco aí para vocês. Eu tava fazendo uma live, André. Aí uma pessoa do Rio de Janeiro falou assim, tudo que você tá falando é para quem tem muito dinheiro. Aí eu falei, calma aí. Eu estava falando de vitamina D3, ela morava no Rio de Janeiro. Eu falei assim, onde que precisa de dinheiro? Você mora na praia, vai tomar sol. Caiu. 2, eu tava falando, eu tenho um termo que eu falo muito em palestra, que é o fantástico mundo da Carbolândia. Você sabe quem são os atores principais? Não. A resistência à insulina, a esteatose hepática, entendeu? A cara de bolachas traquinas, enfim. Todo mundo inflamado. Os pneuzinhos, né? Que você lipa. Enfim. Eu tava falando pra essa seguidora lá do Rio de Janeiro, pra ela sair do mundo da Carbolândia e começar a entrar no mundo da Cetolândia, de um estilo de vida cetogênico. Daqui a pouco eu te explico o que é. Foi criação do seu amigo. E eu já tô curioso aí, porque eu vi que você fala muito da cetogênica. Eu quero que você vai falar aqui também pra gente. Bora lá. E o retirar você do mundo da Carbolândia gera tanto benefício. E eu falei pra seguidora, minha querida, você tá falando... Você tava numa posição de vítima sofredora, tá certo? Falando que era tudo caro. Ei, eu tô falando que eu vou tirar o seu alimento. Eu vou tirar, você vai economizar. Vai ficar mais barato. Vai ficar mais barato, você vai parar de tomar refrigerante. E o que acontece no mundo da Carbolândia, aproveitando o ensejo? Olha que legal. Gostei desse termo, Carbolândia, já vou anotar. O cérebro ansioso, certo? O cérebro ansioso. Quando você tá ansioso, você vai ligar pro iFood. Alô, me traz aí um pé de alface. Esquece da rúcula, não. Isso. Não, meu querido. É a pizza, o açaí, o sorvete. Para. Existem maneiras de você, neurociência, do seu cérebro, adquirir um status de serotonina. Pode ser de maneira funcional ou disfuncional. Funcional, atividade física, conexão com Deus. O que mais? Espiritualidade, tá certo? Você consegue se conectar e ter uma serotonina. Mindfulness, meditação. E disfuncional? Álcool, cigarro, pornografia, sedentarismo. Você comer de maneira disfuncional. Quando você tá, você aí, minha senhora, quando você tá na TPM, o que você vai usar? Me fala. Doce. Porque você quer serotonina. Só que o seu corpo, lembra do DNA que eu falei dos antepassados do André? Antepassado ou DNA? E o que acontece? Quando você come muito açúcar, o pâncreas fala assim, epa, calma aí, açúcar em excesso não pode. Insulina! Aí aumenta a insulina, dá pico de insulina, e a insulina pega o carboidrato e armazena, guarda. Por que armazena?
Porque o DNA nosso lá do homem das cavernas acha, coitado, que você no outro dia, André, você armazena pra quê? Você guarda pra usar depois, não é? Reserva. Reserva. Ele acha que você vai ter que atravessar um monte, matar um leão pra conseguir, que você é nômade. Para. 2 horas depois, você já comeu o triplo de carboidrato. E seu pâncreas só fazendo assim, trabalhando. Então, antes da diabetes, lembra aqui da doença? Antes da diabetes, sua insulina já estava alta, seu índice Roma já estava alterado, e os meus colegas não pedem insulina e índice Roma, você já estava inflamado há anos. E a pessoa não viu. Aí, tudo bem. Tá lá com pânceps, né? Com o abdômen estendido, cheio de armazenamento que não foi utilizado. Aí começa a gritar. O seu corpo começa a gritar. O fígado está gorduroso. O pâncreas está gorduroso. Você está inteiro inflamado. Aí, de uma maneira passiva, você me desculpa falar uma verdade aqui, eles não querem... A maioria, não são todos, hein? A maioria das pessoas querem uma solução mágica, de preferência no bisturi. Sem nenhum esforço, só quero deitar na mesa. Sem nenhum esforço. Doutor, não importa o quanto. Eu vou deitar e que seja duradouro, como se dependesse do seu bisturi o pós-operatório. Aí até eu te pergunto, a taxa de sucesso em quem transfere a responsabilidade da saúde para essas mãos... Na verdade, o André, pessoal, é um artista, não é um cirurgião, é um artista de pessoas. Eu conheço o trabalho dele e eu sei disso. Mas eu quero te perguntar, a pessoa que transfere tudo para suas mãos, a saúde física e mental, porque acaba sendo mental também, porque as pessoas colocam uma esperança que eu vou melhorar a minha depressão, né? No cirurgião. Eu vou melhorar toda a minha mente se. É a mente do si. Como é que você vê isso? Isso eu conversei com você ali nos bastidores antes, né? O que estava dando errado, né? Antigamente, a gente fazia a cirurgia plástica de alta performance, que a gente falou hoje, entregando as melhores tecnologias, as melhores técnicas, e o paciente não estava ficando satisfeito. O paciente chegava para mim, mas eu paguei para fazer aí uma lipo HD, Ultra HD que a gente fala hoje, com argoplasma, mas o resultado não tá bom, doutor. Por quê? Justamente a gente não tinha visão sistêmica do paciente. Era como se fosse tratar o sintoma e vamos operar. Deita aqui na mesa, vamos operar. Era basicamente assim que a gente fazia. Porque a gente veio de uma escola meio tradicional disso, né? Quando a gente falando, a gente vai se tornando ultra especialista. E na medicina, a gente acaba esquecendo de ver o paciente como um todo. De voltar de ver o paciente como um todo, né? Uhum. Então, a gente vai aprendendo técnicas e tecnologias e foca muito só naquele sintoma do paciente, na gordura localizada. Entende? E aí, a gente não vê o paciente com todo. A gente operava o paciente inflamado. A gente operava o paciente com gordura visceral um pouco mais alta. A gente operava o paciente com 100 vitaminas. O paciente deprimido. E o que acontecia? A gente operava o paciente, continuava deprimido, continuava inflamado, com gordura visceral alta. Ou seja, o resultado não vai ficar igual ele queria, entende? Foi aí que deu o start. Falei, opa, tô fazendo algo, tá faltando algo ainda para mim. Foi onde que eu comecei a ter essa visão mais da medicina integrativa, da cirurgia plástica integrativa. Hoje que a gente criou até a metodologia chamada método CPI, que é cirurgia plástica integrativa. Para quê? Para a gente dominar todos os processos da cirurgia plástica. Essa preparação, essa abordagem antes da cirurgia, o intraoperatório e o pós-operatório. Então, hoje, a gente consegue ter essa visão, porque não adianta eu operar um paciente que está inflamado com depressão. Ele vai continuar inflamado e deprimido no pós-operatório e vai culpar a cirurgia e falar que o resultado não ficou bom. Então, transfere essa responsabilidade hoje para o cirurgião. Então, hoje, a gente consegue ter essa visão. Por isso que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Uhum. Então, principalmente, a gente vê que o paciente ele tem uma questão de depressão, uma parte mais psiquiatra alterada, muitas vezes toma remédio já controlado há um bom tempo. Esse paciente precisa de uma abordagem primeira ali da mente dele. Não adianta ele operar. Então, hoje a gente consegue ter essa visão multidisciplinar do nosso paciente, a visão integrativa, que antes eu não tinha. E eu vou falar para você, quase 99% dos cirurgiões plásticos não tem ainda. Novamente, eu acho que é uma tradição, né? A gente indo contra a corrente, né? Contra a corrente. Mas o que é bom, hoje, a gente educando, principalmente fazendo um live, fazendo esse podcast, a gente consegue educar o nosso paciente mostrando a informação. Por isso, essa abordagem antes pré-operatória é muito importante para o paciente, porque o resultado que ele quer, ele precisa passar por essa abordagem antes. Ele precisa cuidar da mente antes. Ele precisa cuidar das vitaminas,
gordura visceral, para ele ter o resultado que ele quer. Não adianta. Se você quer ter um resultado da Virgínia de uma Lipo HD, você tem que estar com ela também. Tanto na mente como o corpo também. Por isso que a gente hoje pede até um mapeamento genético do paciente antes. Ou coisa que há 5 anos atrás a gente jamais imaginava que ia ter uma coisa dessa. Falar em cirurgia plástica funcional, o termo funcional, foi aprender praticamente o ano passado. Sim. Não existia Eu lembro o que a termo gente conversou funcional. Para que é funcional? Né? Não existia esse termo. Então, são coisas novas que a gente já deu o start para a gente hoje entregar um resultado melhor para o paciente, com uma segurança também maior e, o que é melhor, recuperação mais rápida. E você concorda que esse paciente, por exemplo, até trouxe um livro aqui, ó. Uma modulação de uma microbiota pode evitar uma infecção pós-operatória? Com certeza. Pode melhorar a imunidade. A gente sabe que a maioria das doenças autoimunes, tá? Você que está assistindo a gente, por exemplo, quando você... Imagina que você vai fazer uma cirurgia plástica. Mas assim, outras cirurgias também, André. A pessoa vai operar. Isso aqui agora do DNA virou vilosidade intestinal. Esse papel vira tudo. Aí você come algo extremamente inflamatório. Ok? Mas você fala assim, mas tudo... Eu tô captando no campo aí. Muitas pessoas falam assim, mas esse teste genético custa R$7.000. Eu não tenho condições. Mas para aí. Olha só. O corpo é sábio, o corpo fala. Você sabe que ao comer, por exemplo, pizza, trigo, você passa mal. Você ficou com abdômen distendido, ficou com refluxo na sexta-noite. Então calma aí, trigo faz mal. Eu não preciso pagar R$7.000 no exame para mostrar que eu tô falando o principal alimento, que é o trigo. Que o trigo foi modificado geneticamente e quando ele cai na sua vilosidade intestinal, o corpo fala assim, amigo ou inimigo? Porque o intestino, André, ele é bem isso mesmo. Ele é amigo ou inimigo? Pô, isso aí é um monstro que foi criado. Aí o corpo, para se defender, agora isso aqui vai virar anticorpo. Ele produz anticorpos. Anticorpos são essas moléculas aqui, ó. Então, tem um alien aqui no intestino, tá? Pode ser o trigo. Aí, nas vilosidades, é produzido anticorpo. E esse anticorpo tem um mimetismo biomolecular com proteínas da tireoide. Olha que loucura. Então, muitas das doenças autoimunes que você tem hoje tiveram origem lá no seu intestino. Hoje você come os frutos de sementes que você plantou. Aí esse anticorpo, além de ir para o glúten, ele vai na tireoide. Olha que loucura. Aí fica dando remédio, aí os seus hormônios são autodestruídos. Aí, meu querido, você sabe o que eu faço? Dou hormônio da tireoide. Parabéns. Curei, né? Não curei. Olha que loucura. Então, o remédio, sem você tratar a causa, é como se tivesse, André, um vazamento na sua casa, na parede da sua casa. Eu sei que tem um cano estourado lá, mas toda vez vou lá e passo uma massa corrida e pinto. Vai estourar. Uma hora vai estourar de novo. Uma hora vai estourar de novo. E as pessoas... Eu estou estudando neurociências, estou fazendo pós-graduação, e hoje em dia a sociedade virou uma sociedade líquida. Hoje em dia é a profundidade do nada. Eles querem um conteúdo rápido, de no máximo, estourando, 20 segundos. Às vezes eu recebo mensagem assim, me dá uma dica. Calma aí, dica? É o mundo da inteligência artificial. Queria parabenizar a sua especialidade. A sua não vai ter como. Porque depende de arte. A cirurgia, eu acho que é uma arte. Porque hoje em dia tudo ficou... joga no chat, joga nisso, joga naquilo. E as pessoas estão perdendo a conexão. Pessoas se conectam com pessoas. E essa questão está se perdendo. E aí quando você olha a medicina, na qual essa medicina do conversar, e quando você fala que está usando uma abordagem integrativa do ser humano, querida, qual que é o seu sonho? Você sabe o que eu pergunto na minha consulta? O quê? A pessoa chega, eu deixo ela falar. Aí eu pergunto o seguinte: qual que é o seu chega para você estar aqui hoje? Porque alguma coisa aconteceu.
No Chega da Obesidade, às vezes eu escuto: eu não consigo brincar com meu filho. Eu não consigo sentar numa cadeira de plástico. Eu não consigo ter relação sexual com meu marido com luz acesa. E são chegas doídos. Aí a minha capacidade é olhar o que está por detrás da doença. É olhar por tantas... Eu estudo inteligência humana desde os 15 anos. Pra você ter uma ideia. Desde os 15 anos. Eu fazia Provida lá em Piracicaba, São Paulo. Depois, aos 17, eu lembro que o Lair Ribeiro, Dr. Lair Ribeiro, Sim, famoso... cardiologista. Nutrólogo. Tem gente que não gosta dele, mas todo mundo tem seus defeitos, suas qualidades. Eu fico com as qualidades dele. Sim. Pra mim também é referência, doutor Lair. Não é? E ele estudava na mesma escola que meu pai estudava. Eles moravam juntos. Olha, Tanto é que o Fred Porto, os meus pais são padrinhos do Fred Porto. Frederico Porto, famoso aí na internet. E meu pai tinha várias histórias dele, né? Você sabia que os professores tinham medo dele? Não. Sabe por quê? Por quê? Ele tem um QI meio avançadíssimo, né? André, eles estudavam antes da aula. Aí o professor estava falando, de repente ele falava assim... Na página tal, fala diferente, professor. Imagina, cara, naquela época. Tá doido. Aí, eu tava falando do Laí, tava falando o que eu faço hoje em dia. Eu pergunto, eu tento verificar, não, eu verifico o que tá por detrás da doença. Por exemplo, a pessoa tá com obesidade e eu falo assim, cara, quais são os pesos que você tem engolido? Aí você vai perceber que esse peso a mais, que às vezes até quer que você retire com um bisturi ou com a cânula fazendo uma lipo, ela não vai conseguir retirar a insatisfação de um casamento que não existe mais. Ela não vai conseguir retirar com a lipo os sonhos que foi frustrado porque o pai dela jogou na cara dela que ela tinha... A casa tinha prejuízo porque tinha mais uma boca para comer. As frustrações, as ansiedades, as crenças que estão desde lá da infância, que naquele vazio emocional foi coberto de doces e carboidratos numa comida insatisfatória. A autoimagem dela, por isso que eu estou te elogiando. Se você não olhar tudo isso, né, o que vai acontecer é que a pessoa vai ficar magra. Você já viu aquela foto de um gatinho se olhando no espelho e se enxerga um leão? Pois é. Só que é ao contrário. Você pode deixar ela linda, mas ela sempre vai se achar inferior. Por isso a importância da gente tratar primeiro a mente. A mente. E justamente por tratar a mente, olha que legal. O que eu olhei, que eu tenho visto nos últimos anos? As pessoas... A questão de dinheiro, eu acho o seguinte, é tudo uma questão de prioridade. Sim. Qual é a sua prioridade? Hoje, eu também faço uma crítica a alguns colegas integrativos, na qual, esses dias eu atendi uma paciente, ela tinha, no mínimo, R$3.000 de suplemento ali, na mesa. Ela falou assim, o que eu acho? Eu falei assim, olha, eu amo todos esses suplementos. A minha dúvida é, eu preciso de todos esses neste momento. Aí eu uso o Pareto. Você conhece o princípio de Pareto? Sim. 20-80. Então, a pessoa vai lá no meu consultório, eu verifico que ela tem 10 itens. Eu falo, opa, peraí. Eu vou escolher 20% de tudo que você está me pedindo aqui e eu vou te mostrar que ao resolver as maiores dores, eu não preciso tratar todos. Daqui 4 meses elas não existem mais. Então, eu trabalho com foco. Então, sempre o meu ciclo é 4 meses. Olha que interessante. 4 meses. 4 meses. Eu faço isso. Mas com mudança de estilo de vida. E você falando dos suplementos, eu achei até interessante. Um termo que você gosta de falar muito, né? Porque muitas vezes nem precisa nem de suplementos, só fazendo uma dieta hoje. Eu vou falar do cetogênico, eu vou falar. Fala lá como é que é a cetogênica. A pessoa já vai conseguir ali, basicamente, muitos, né? Aí sabe o que acontece? Eu faço assim, o tempo de desenvolvimento do meu paciente. Ele vem, passa por consulta, eu prescrevo para 2 meses e depois eu boto lá uma estrelinha. Ela não precisa vir consultar comigo de novo. Ah, estrelinha, posso repetir até o próximo encontro? Isso, tá tudo certo. Certo? Tudo certo. E cada vez mais eu vou limpando a lista de problemas de que ela queria.
E quanto mais eu vou limpando, mais eu afasto a consulta dela. Eu tenho pacientes que só vêm 2 vezes por ano, eu tenho pacientes que só vêm 1 vez por ano. Aí você fala assim, mas isso é disruptivo. Você cuida do paciente, ele vai te sumir. Não. Ele é uma propaganda para mim. Por quê? Ele não depende de mim, porque eu virei a chave. Eu ajudei ele a enxergar que existe uma chave. Eu ajudei ele a ele pegar a chave e ele se virar. Você entende? Eu tenho certeza. Isso é o papel do coach, né, que a gente fez, né? Também. E isso, eu sou um fãzaço, né, do Paulo Vieira, da inteligência emocional. Você também é, que eu sei que fez. Inclusive, eu queria até que você falasse qual que é a importância hoje da inteligência emocional, não só para cirurgia plástica, mas para o paciente hoje. Isso é tão importante, André, que você está falando, que eu estava falando do dinheiro das prioridades, para falar o seguinte. Eu percebi que tem pessoas que realmente não têm dinheiro e precisam muito de informação. E hoje em dia a internet é assim, ó. É tanta informação, chama obesidade mental. A pessoa, cara, chega tomando 1000 suplementos, 1000 condutas, e qual que é a certa? É preciso estar num ecossistema que tenha o quê? Um começo, meio e fim, que tenham pessoas que olham para o mesmo lugar. E eu sei que eu e você olhamos para o mesmo lugar, da saúde. O que eu criei? Eu criei uma conexão, chamada Conexão 360. É como se fosse um Netflix. E lá tem vários cards, igualzinho Netflix. Então tem vários... Então lá tem médico, tem dentista, vai ter um cirurgião plástico, muito interessante. Ah, tô dentro já, hein? Já tá tô dentro da disso conexão. aí. E lá, semanalmente, é postado coisas. E lá tem vários cursos. Por exemplo, o jejum intermitente da conexão. Tem o código da cura, que é a ressignificação da sua doença. Que a doença nada mais é do que um presente que Deus te colocou para você ressignificar. Não, não é. Pois é. A sua vítima sofredora vai falar que não é. Mas o seu herói aprendiz vai entender que ao superar aquilo que você chama de doença, você vai ter um outro nível de cura. A doença nada mais é que um deserto, é passagem. Quantas pessoas são transformadas depois de uma cura? Com certeza. Ah, mas e a morte? Não deixa de ser uma cura. É a sensação de sofrimento. Agora, as pessoas interpretam a doença como um castigo. Como um castigo, ou de uma maneira passiva, eu vou tomar o remédio para parar de sentir dor. Ei, quando você toma um remédio sem mudar o propósito, você se afasta da cura. Estou aqui com um sapato, eu vou pegar seu sapato, eu vou colocar uma pedra. Só que daqui na sua casa, eu vou encher você de remédio para dor. Você não sente nada. Só que na hora que você chegar lá na sua casa, na hora que você olhar, seu pé está machucado. E a pedra continua lá. Portanto, você que usa aqui, você que está escutando a gente, você que está usando remédio, sem entender o real aprendizado que a doença veio te transformar. Ah, mas doutor, como é que você explica então a criança que faleceu tão cedo? Às vezes o ensinamento não foi para ela. É um anjo tão puro que ela vem ensinar os pais. Tanto que é louco isso, né? Cara, somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. As conexões que nós temos aqui. Nada, o universo é tão lindo, André, que nada, e o corpo humano, o tanto que é lindo, você sabe disso, você opera, tudo tem um mecanismo de inter-relação, e toda vez que você não respeita o corpo humano, você vai ter consequências. Quer exemplo? Com certeza. Omeprazol. Você que toma omeprazol, vocês. Tá, toma omeprazol. Calma aí, Deus fez o corpo da maneira perfeita. O estômago é para ter ácido, para ao comer, esse papel já virou tanta coisa, hein? Ó, essa aqui é a comida, veio, ele vai ser digerido, quebrado pela acidez. E você vai ter uma absorção boa. Tá. E se eu ficar usando omeprazol, pantoprazol durante anos? Ei, não vai ter digestão. André, não vai ter digestão. Vários estudos em UTI mostrando que os pacientes que usam bloqueador de bomba, omeprazol, pantoprazol, tem mais infecção. Claro, aí.
A bactéria que estava lá no intestino, no cocô, ela sobe. O ácido que ia matar, que ácido? Não tem mais. Não tem mais. Vai pagar o preço. Quer outro? Você que está querendo crescer o cabelo, você vai usar bloqueador por muitos anos de testosterona. Calma aí. Epa. Finasterida. Finasterida. Vai ter a síndrome pós-finasterida? Não estou falando para você suspender. Conversa com o seu médico. Só estou falando que vai pagar o preço. Você que come carboidrato 24 horas, você está lá no mundo da Carbolândia. Show de bola. Dr. Léo Ribeiro que gosta dessa frase. O que aumenta o colesterol não é a gordura boa que os seus antepassados comiam, e sim o carboidrato. Tá certo? Então, aí você usa uma estatina. Colesterol. O colesterol é tão importante que o nosso corpo produz, André. O colesterol tá aqui, DEA, testosterona. Ei, se eu bloquear o colesterol da maneira que se faz, você vai ficar um morto-vivo. Você vai ficar sem energia. Quantas pessoas aqui são fadigadas, sem energia, sem libido? E libido não é só sexo, não. É indisposição. Energia, disposição. As pessoas que sentam na minha frente, André, elas têm as seguintes queixas. Eu até quero saber se coincide com as suas. Ansiedade, tristeza, baixa memória, foco, fadiga, cansaço, fadiga adrenal. Daqui a pouco eu explico sobre fadiga adrenal. Uma fadiga intensa, aumento de peso, baixa imunidade, tá certo? E baixo libido. Baixo libido. Insônia. Eles falam que o pensamento fica igual monjolo. Você é da roça? Sim. Sabe o que é um monjolo? Sabe nada. Eu sou de patrocínio, pô. Foi criado na fazenda. Monjolo. Tá, fica assim, ó, o pensamento. Pra gente chamar de martelo. Martelo. É justamente você que tem insônia, você fica com martelo na cabeça. E aí, como se livrar de tudo isso? Essa é a pergunta, né? Primeiro é reconhecer. Depois, não basta só reconhecer. Você sabe o que são emoções dentro da neurociência? São fluxos de pensamentos que precisam fluir. Você que represa a sua emoção, daquele vazio emocional que eu estava falando, principalmente da obesidade, se você não começar a tomar atitudes para rever isso, na hora que você olhar, você vai estar tomando uns 5 antidepressivos, comendo disfuncionalmente, o seu ciclo de amizades foi embora, sua conexão com Deus tá péssima. Relacionamento embora. Relação com pai e mãe, você aí que tá cheio de ódio, rancor, falta de perdão. Aí você tá pesando 20 quilos acima, me perdoe. Aí você quer que essas mãos aqui, ó, resolvam o seu problema, diminuindo? Não vai resolver. Meu amigo, aproveitando o gancho aqui que a gente tá falando de obesidade, vamos entrar numa polêmica aqui. Por quê? Bora. O que a gente sabe? Que nos últimos anos a obesidade só tá aumentando, né? A gente tem estudos mostrando isso, principalmente na população dos Estados Unidos, da década de 60 para a nossa década atual. A gente tinha uma população de 40% de sobrepeso com obesidade e nessa última década tá chegando a 70%, 80%, ou seja, dobrou a obesidade. E agora criaram as canetinhas mágicas, né? Começou ali pela Saxenda, o Engova, Zempic, agora tá chegando o Mounjaro. Você acha que vai ser o fim da obesidade ou não com as canetinhas? Sim ou não e por quê? Bora lá. Na verdade, a obesidade, de novo, ela nada mais é do que uma compensação de algo que foi excluído. Você excluiu a atividade física, vai ter obesidade. Você excluiu uma alimentação saudável, daqui a pouco eu vou falar do estilo de vida cetogênico, vai engordar. Então, o que é? É importante falar sobre isso. Olha só. O que é essa canetinha? Existe uma proteína chamada GLP-1. Quando eu como, lá no estômago, na hora que a comida está passando, André, o estômago manda essa proteína lá pro cérebro. Ei! Aumenta a saciedade aí, padrinho.
e diminui a fome. Oh, beleza, show de bola. Ei, estômago. Pode falar cagar aqui não, né? Pode. Então já. Eu não caguei aqui ainda. Segura aí, estômago. Para de empurrar a comida aqui que lá embaixo não saiu. Certo? Certo. Só que isso dura pouco. Aí a indústria farmacêutica falou assim, ô, bebê, agora. Eu vou fazer isso durar 1 hora. 1 hora. Vou fazer durar isso 1 semana. Então tá. Aí quando a pessoa aplica, ela tem esses benefícios. O que eu vejo? Um exagero das doses. Todo mundo que usou o Ozempic, quando eu uso o Ozempic, vou contar os segredos tudo aqui hoje, hein? Eu pego uma canetinha de R$1.000 e nas minhas mãos, isso não dá certo, não dá? Liga para meus pacientes. Eu faço ele usar 0,25. Gira 19, aplica. Quando eu uso dose baixa. Eu sou o rei da dose baixa. Por que eu sou o rei da dose baixa? Mesmo quando eu tenho que usar, às vezes eu tenho que entrar com antidepressivo, André, tá tudo certo. Só que é dose baixa. Porque eu quero que a pessoa sinta dor. Você escutou? Sim. Para ela mudar o comportamento. Lembra da metáfora do sapato? Porque se eu anestesio ela, André, ela não sente nada. Quando tá lá na cirurgia, o anestesista sente alguma coisa? Nada. Nada. Porque fez um remédio, não é? Sim. Dose baixa ou alta? Dose Alta. suficiente? Alta. Olha a metáfora. Quando eu tô dando medicamentos em doses altas, o paciente acha que tá curado. Aí ele se torna o quê? Um telespectador da sua saúde tentando transferir para o médico. Aí o colega médico não tem o preparo, igual você falou, porque ele não olha o sistêmico. Aí você começa a rifar. A medicina virou... Já foi no açougue? Sabe aquele desenho da vaquinha? Você conhece o desenho da vaquinha? Conhece? Ué, aqui é a alcatra, aqui é a picanha, aqui é o açougue, é isso? Aí o que acontece? Não, isso aqui você vai pro nutrólogo. Isso aqui você vai pro geriatra. Isso aqui você vai pro ortopedista. Isso aqui você vai... Cara, na hora que você vê, você tem tantos médicos e não tem nenhum. Show. Você tem tanta gente e não tem nenhum. E ao mesmo tempo, você se perdeu. Por quê? Porque existem 2 maneiras de você adoecer. Uma, quando você adormece para a saúde. E a outra, quando você acorda para a doença. E você pode ter certeza que você vai arrumar alguém no seu ecossistema para validar tudo isso. Para validar seu sofrimento. Quantas pessoas são doentes, André? E nem E sabe. gostam de ficar assim porque é a única maneira que o filho vai olhar. Eu trabalho... Vitimização, Vitimização, mas é a única maneira que o filho vai lá dar o remédio para a mãe. Coitadinha, tem que ir lá cuidar dela, né? Às vezes é a única maneira que ela se sente amada. Mas e aí, você acha que vai ser o fim da obesidade ou não? Não, jamais. Jamais. Se o fim da obesidade estivesse... Excelente pergunta. Se o fim da obesidade estivesse em algo externo, todas as bariátricas teriam dado certo. Se bariátrica... Se o tamanho do estômago representasse a obesidade... Pigmeu, então não tinha obesidade. Não é o tamanho do estômago. Você sabia que muitos bariátricos... Você já assistiu aquele Quilos Mortais? Sim. Eu acho a coisa mais ridícula do mundo quando o próprio médico, que é extremamente obeso, no final fala assim, eu acho que precisamos tratar a mente dessa pessoa. Ei, tinha que ter feito isso na primeira consulta, igual o André faz na cirurgia plástica. Ele olha o todo, ele olha o 360, igual eu faço. No programa que você, se Deus quiser, vai entrar também. Conexão 360. Conexão 360. Tamo aí já, tô na expectativa já de entrar. É olhar o todo. É um ser humano. É um ser humano. Então, a obesidade, se a pessoa tá ansiosa, acabou de fazer cirurgia. Meu querido, eu não posso comer? Beleza, vou pegar uma lata de leite condensado de madrugada sem ninguém ver e vou afogar minhas emoções. Inclusive, falar nisso, eu vou dar um depoimento, um relato que aconteceu comigo na época da cirurgia geral. Então, antes da gente fazer cirurgia plástica, a gente faz cirurgia geral, 2, 3 anos de cirurgia geral.
E a gente fazia cirurgia bariátrica. E teve um caso que me marcou muito, justamente foi esse. Uma paciente que a gente operou, então nós fizemos cirurgia bariátrica no paciente, e o paciente, quando faz cirurgia bariátrica, vai para a enfermaria. E ali a gente acompanha ali quase que uma semana o paciente, né, 3 dias pelo menos, para ver como é que está o pós-operatório do paciente. Então, geralmente o paciente tem já uma perda de peso imediata ali, já naqueles 3 primeiros dias, né? Porque é uma dieta mais líquida, o paciente vai tomar gelatina. E aí, a paciente que nós operamos, ela estava ganhando peso depois da cirurgia. Sério, André? Juro por Deus isso. Que isso, o paciente amigo. ganhando peso. E aí, tô ficando louco, né? Assim, cara, aconteceu alguma coisa nessa paciente, equipe de nutricionista, cirurgiões, fisioterapeuta, tem alguma coisa errada. Balança tá errada, né? E fazendo ali cálculo ali de soroterapia, que a gente tava fazendo paciente ali de imediato, fazendo cálculos de tudo quanto é jeito, junto com o diurese, medindo tudo ali. E falou, cara, mas tá tudo certo, tem alguma coisa que tá errada. E a gente perguntava, você tá alimentando alguma coisa externa que tá passando? Não, nada, doutor. Tudo que vocês estão mandando aqui eu tô fazendo. Olha pra você ver o que é a mente da pessoa, né? E passou no 3º dia, mesma coisa, o paciente ganhando peso no pós-operatório, e a gente calculando tudo ali, não tava descobrindo nada. O acompanhante da paciente estava do lado dela, chamou, preciso conversar com vocês. Abre o armário da paciente. Você tá brincando? Juro. Na hora que a gente abriu o armário do paciente, cara, que tanto de lata de leite condensado, líquido lá, e na hora que a gente olhou aquela, falei, cara, se não operar a mente, não adianta a pessoa. Ela mente para ela e mente para a equipe que tá operando a paciente. Então, tipo assim, aonde o nível que vai da pessoa, né? Então, hoje eu vejo a importância da mente, da gente tratar a mente das pessoas. Eu falo que não adianta o outro querer se a pessoa não quer. Ela começa a mentir para ela mesma uma forma ali que é normal e mente para todo mundo. É igual eu falo, quando você vai... Eu lembro que tinha um ambulatório de obesidade que eu falava que eu nem perguntava mais como é que era a dieta dos gordinhos, porque tudo me dava aula de dieta. Já sabem tudo. Eles falavam tudo. Não, doutor, a minha dieta de manhã é meio pão, que eu passo só um pouquinho de margarina, um copo de café e isso. Aí eu almoço um pouquinho e janto um pouquinho e eu não sei porque eu tô com obesidade mórbida. E todos são assim. Não tem um que fala assim, doutor, eu como pra caralho, bebo muito. E quando chegava um desse, é raríssimo. Então, tipo assim, a pessoa mente demais. É o que a gente fala, vitimização. E eu sei o motivo. Qual? Chama Círculo Sagrado de Cycling. Ele sabe o que fazer. Sabe, Mickey? Ele sabe o que fazer. E você que tá me assistindo também, você sabe o que fazer. Você sabe como fazer. Tudo certo. É de fora pra dentro. Mas você não entendeu o porquê. O porquê é justamente... Lembra que eu comecei o podcast falando do chega? É quando você... Ele pediu pra não bater na mesa, mas eu vou bater aqui, ó. É quando você bate na mesa e fala assim, cara, eu não aguento mais. Eu preciso desse resultado. E eu tive um porquê. Eu tive um porquê na minha vida. Eu emagreci 13 quilos. Qual foi o porquê que você teve? O porquê? Um hater. Foi um hater. Ele falou o quê pra você que... Ah, que engraçado, você tá falando de saúde. Eu tô desabafando aqui, tá? Uhum. Você tá falando de saúde, mas você tá obeso. E eu falei assim, não falando essas palavras, ele me xingou. É claro, eu excluí. Mas deu um start em você, né? Não, eu excluí, eu bloqueei. Depois, naquela noite, eu falei assim, calma aí, cara. Eu preciso ser 100% do que eu tô falando. 100%. Eu não tenho vergonha de falar. Ei, eu não sou perfeito. Eu prefiro ser um imperfeito no caminho do que um perfeito na mentira. Porque hoje em dia a rede social pega tudo. Sim. Pega tudo. Você já viu alguém postando uma foto triste com a geladeira vazia? Não. É o mundo das ilusões. Mesmo porque o que roda a história da humanidade é dinheiro e poder. Só que isso não preenche nada. Aí naquele dia eu falei, cara, peraí. Eu vou ser tudo. Você deu um Aí chega. 10h30, deu um chega. 10h30 da manhã eu já paro tudo que eu tô fazendo. Você que me segue sabe que eu vou na casa dos pacientes. Deu 10h30 da manhã, eu já tô indo embora pra minha casa nadar. Eu faço natação. Aí de manhã ou de noite eu faço musculação. Cara, eu tô com 44% de massa magra. Tô com 13% de massa gorda. Você sabe o que é isso? Você tá... Não, cara, mas meu corpo tá maravilhoso. Mas eu agradeço você que me xingou. Eu podia ter falado assim, isso aqui não é nada. Mas eu agradeço você. Então, quando uma pessoa... E Deus faz tudo certinho, né? Jogaram limão e eu fiz uma limonada.
Sim. E agora eu sei quando eu falo pra você comer. Presta atenção, hein? Ó o corte. Carne, queijo, ovo, salada, legumes acima da terra, pra não comer amido. Castanhas e água de coco, tudo com moderação. Tá certo? Aí eu recebo, André, mensagens do Brasil inteiro. Emagreci 10 quilos, emagreci 15 quilos. Ou seja, é o que a gente tava falando. Ah, eu não tenho dinheiro. Você não precisa ter dinheiro, pô. Hoje, pra se cuidar... Você precisa ter o quê? Conhecimento. E olha pra você ver, você tá vendo um podcast desse, live ao vivo, que talvez um paciente pague uma consulta aí de R$1.000 ou mais aqui, e você tá vendo de graça. Então, assim, hoje o conhecimento tá muito acessível. Falar que é falta de dinheiro hoje não pode. Não é. Igual você falou, todos os pacientes obesos sabem, tem 1000 dietas. Você tá entendendo? Sim. Mas o que acontece? O Bert Helling falava uma coisa muito legal. Você sabe que eu sou um amante da constelação, né? Ele falava o seguinte: a pessoa que tem muita opção, quanto mais aberto, menos tomada de decisão. O estreito fecha, é o foco. Então, se você tem muitas opções, você fica paralisado. Você não toma atitude. Olha que legal. Se você quer entregar um trabalho para alguém fazer, você vai entregar para quem tá o tempo inteiro morgando ou para quem é ultra ocupado? Pode ter certeza que o ocupado vai te entregar na hora. Com certeza. Gestão de tempo. Ter saúde é uma decisão. E você quer que eu te fale o porquê? Primeira vez que eu vou falar isso ao vivo, tá? Olha que chique, hein? Você quer Quero que eu ver. te conte o porquê que eu sou contra low carb? Por quê? Quer saber mesmo? Aí nós vamos entrar em outra polêmica aqui, ó. Olha Quer? o corte. Por que você é contra low carb, sendo que a cetogênica, ela é um low carb? A cetogênica eu estou tirando. É porque eu criei lá no Conexão 360, só tem um curso Isso eu quero saber. Vamos você explicar pra gente. Vamos lá. Lá dentro da Conexão 360, eu tenho um curso chamado Estilo de Vida Cetogênico. Mas deixa eu falar do Seu Divino. Contei o nome dele. Era um pedreiro, certo? Certo. Divino Antônio. E tinha uma festa e tinha sobrado chopp. E naquela casa, ninguém era de beber. Foi por causa da festa. Falou assim, leva o chopp pro senhor. Ele olha e fala o seguinte. Você não quer ficar de cá, não? Você pega a câmera. Ele olha e fala o seguinte. Eu não posso levar esse chopp e muito menos tomar uma taça. Porque se assim eu fizer, algo dentro de mim não vai parar. Porque eu já fui alcoólatra de ficar 7, 10, 15 dias só bebendo, sem comer, sem trabalhar. Então eu não posso. Guarda essa frase. Aquilo me atinou, cara. Eu disse assim, cara, aí tá a chave. Nada, pelo amor de Deus, eu tô só comentando algo. Não quer dizer que tudo que eu tô falando serve pra todo mundo. Não é isso. Mesmo porque eu faço tudo personalizado. Se você está ansioso, André, e eu te passo uma orientação dietética, você pode todo dia meia colher de arroz, meia de feijão. Quando você estiver ansioso, meu querido, você vai olhar para panela. É a panela de arroz. O low carb, ele é muito tênue para você pecá-lo. É muito fácil, que eu tô dando opção. Tô dando opção do pecado. É como assim, você só pode dar uma olhadinha ali na mulher do outro. Como é que, nossa, eu tô querendo fazer outras coisas. É muito tênue, muito tênue. Agora, quando eu crio um estilo de vida cetogênico, eu falo assim, você come com moderação tudo que eu te falar, beleza? Beleza. Tudo com moderação. Precisa pesar, eu preciso pegar uma colher, eu preciso ter... Calma aí, eu vou no restaurante. Pera. Pegar a balança em casa. Calma aí, vou a balança, deixa eu pegar aqui. Não, isso aqui. Não. Então, calma aí, carne. Então, eu vou no self-service, eu vou pegar meu prato. Primeiro, consciência corporal. Eu estou com fome ou eu estou ansioso? Não, agora é fome. Eu estou com fome ou estou com sede? Tomei água? Realmente é fome. Vou para a salada, vou para as proteínas, para os legumes acima da terra. Comeu? Comi. Pesei? Não. Tô com saciedade. E gordura, meu querido? Gordura é o seguinte. Por que eu falo estilo de vida cetogênico?
Se você for convidado, inclusive, você vai lá em casa almoçar. Num sábado, eu vou te servir, André, macarronada e pizza no almoço, beleza? Beleza. Na hora que der 2:30 da tarde, você fala assim, Vinição, Tem que ir embora. tô com fome. O carboidrato, ele é o papel queimando. Rápida queima. Aí na outra semana, eu vou te chamar, a gente vai fazer picanha, costela de chão e um cupim bem gorduroso. Meu querido, eu vou te ligar à noite e falar assim, André, vai jantar? Você vai falar assim, eu? Tá doido? Que sábado tomar café da manhã no outro dia. Mas por quê? Saciedade. A gordura, ela é uma tora, é uma lenha queimando. E o carboidrato é um papel. Tá certo? Certo. Por quê? Porque, lembra, o açúcar não pode ficar dando bobeira. Aí o pâncreas, na mesma hora, pega a insulina, armazena. E a gordura é sacetógena. Ela vai lá, ó. Então, é um estilo de vida cetogênico. E hoje em dia, tudo é descartável. Por que do carboidrato? Porque tudo é fácil. Sim. É tudo no controle remoto. Você não faz nada. Com certeza. Aproveitando o gancho que a gente fala hoje, então, da dieta cetogênica, porque é uma coisa que a gente defende muito também para os nossos pacientes que vai precisar de cirurgia plástica, né? Principalmente quando a gente fala hoje do termo desinflamação, que está muito na moda, né? Total. Pessoas inflamadas é o que eu mais vejo. Só que a inflamação é silenciosa. Tem um exame de sangue dentro da medicina que a gente pede, chama PCR, que mostra inflamação. Só que muito mais do que um PCR, André, é a clínica. É você perguntar pra pessoa, você sente dor muscular? Sinto. E quais são os sinais? Você bate o olho assim na pessoa e vê, opa, essa pessoa está inflamada. Já começa pela pele. Já começa pelo andar mancando. Já começa pelo rosto, pela mão com desidrose. Papada grande. Com a papada, com dermatite seborreica. Você entendeu? Com cabelo sem brilho, sem vida. Aí você começa a conversar com essa pessoa e ela fala, já começo desanimada durante o dia, fico desanimada durante a tarde. E Come e pensa errado o tempo inteiro. Porque, na verdade, as pessoas falam muito de detox, falam de inflamação. Ei, você tem que fazer o detox da mente primeiro. É mente e corpo. Eles atuam juntos. E a gente sempre aprendeu que é tudo separado. Isso aqui é com psiquiatra e com psicóloga. Não é assim? sim. Aí o André vem e fala assim, não, aqui na minha clínica é diferente. Aí você começa a tratar o indivíduo como um todo. Isso é muito disruptivo. Não, gente, olha só para vocês verem. Até agora eu nem falei de técnica cirúrgica, de cirurgia plástica. Nós estamos falando da preparação antes do paciente, para depois ele fazer como esse paciente uma cirurgia plástica. Vocês devem estar fritando aí, porque a gente não falou ainda de mama, de lipo HD, que a gente fala muito, né, de controle corporal. A gente está falando hoje que a pessoa vai melhorar, ter uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor, fazendo o básico. Que a gente está falando uma vida mais cetogênica, cuidando da atividade física, da importância hoje da gente estar falando isso para vocês, porque vocês querem muitas vezes, igual falar, mágica rápido, né? Não, quero deitar nessa mesa aí, quero que você me opere e pronto. E você sabe que eu vejo que é mais assim, intrigante para mim, Vinícius, porque muitas vezes eu pego o paciente com obesidade e falo, para você operar, você tem que chegar aqui, eu ponho meta pro paciente, a nossa meta para te operar, você tem que chegar com 70 quilos, dá um exemplo. O paciente, nossa, doutor, mas eu tenho que perder 20 quilos, é muita coisa, eu vou ficar muito magra, não sei o quê. E começa por resistência. Não, mas eu não quero perder, eu vou perder muito, não sei o quê. É desculpa para não conseguir entrar no processo. É para entrar no processo. Sim. Então, assim, as pessoas muitas vezes não vêem essa importância. Ela quer uma bariátrica da cirurgia plástica. Justamente, faz um milagre, faz eu um milagre. sentado. Uhum. Então, aqui, ó, nós trouxemos um especialista para estar falando para vocês que a importância do estilo de vida. Hoje você está fazendo uma dieta mais cetogênica, a importância, o que vai mudar na sua vida. Né? Não é a cirurgia. Posso fazer uma comparação, você Pode. me permite? Depois desse podcast, eu vejo eu sou muito criativo, viu, André? Eu vejo a cirurgia plástica igual, você que está nos assistindo, como se fosse a cereja do bolo. É o glamour, presta atenção. Só que pro André, com essas mãos que Deus deu esse dom, colocar a cereja do bolo, você vai ter que ir lá comprar a farinha. Você que vai ter que abrir,
quebrar os ovos, colocar, você que vai ter que olhar a temperatura, você vai fazer tudo. E o André vai colocar a cereja. E esse bolo, você pode ter certeza que vai ter um outro sabor. Com certeza. Porque assim, não foi... O André, ele só participou na sua cirurgia plástica. É como se fosse assim, cara, você tá coroando. Sim. Coroando. E não sendo transferido, porque eu vejo que as pessoas querem transferir para vocês. Justamente. Eu já escutei isso. Eu vou comer mesmo que eu tô ansioso, se eu engordar, eu faço plástica. Eu já escutei. Se eu, que sou clínico, escuto, eu imagino você. Muito. É o nosso dia a dia, falar a verdade, né? Hoje que eu falo para Sério, amigo? dos pacientes que chegam para mim hoje, vou falar a verdade aqui, ó. 80% em média estão inflamados e com obesidade. 80% Mas eles dos querem pacientes transferir tudo? Fala, não quero fazer muita coisa, querem não. transferir. E era onde a gente caía muitas vezes, né? Porque não, opera o paciente com MC de 28, 29, 30, mas a gente ficava só no MC. Não serve pra nada, MC. Justamente. Irmão. Mas é o que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu na universidade, o que a gente aprendeu na residência. Não, o MC de 28 até 29, 30 pode operar, tá ótimo, entendeu? E aí, e as complicações a gente sabe. Seroma, deiscência, infecção, entendeu? Você acha que dia que eu ia pedir vitaminas pro paciente? Jamais. Jamais. Ferro, vitamina A, B, C, D, E, K, K2. Meu irmão me mandou um estudo, meu irmão é catedrático da USP, ele mandou um estudo esses dias, no mês passado. A gente não conversa sobre isso. Falando que... Eu até mostro o estudo. Que dosar vitaminas é bobeira. Sim. Ele procurou o estudo e ficou me mandando. Mas assim, gente, eu nem quis discutir sobre isso. Você sabia que, por exemplo, lá no meu consultório, eu atendo... Às vezes as pessoas assim, qual que é a sua especialidade? Eu sou infecto também, já trabalhamos muito juntos. Sim. Medicina integrativa, tenho várias especializações de inteligência emocional, mas eu falo que hoje eu sou um especialista em seres humanos. Eu olho a pessoa como ser humano. E toda vez que alguém liga lá no consultório, eu quero marcar a consulta com o Dr. Vinícius, porque eu quero emagrecer. Aí eu já falo, opa, procuro a pessoa errada. Porque a pessoa que, em primeiro lugar, lembra que eu faço uma lista que eu uso Pareto? A pessoa que coloca emagrecer em primeiro lugar, sem querer ver os motivos que ela engordou, ela não quer emagrecer não, meu querido. Ela quer ser emagrecida. Ela quer ser emagrecida. Isso é... Quer continuar com os mesmos hábitos, Perfeito. A mesma alimentação... Vida sedentária, a mesma coisa, mas que tá magra. Ela quer o milagre, mas não quer passar pelo processo. Então essa pessoa, Deus assim, tem sido muito, muito bondoso comigo. Essa pessoa nem vai mais. Porque normalmente, você sabe o que é o discurso dessa pessoa que ela chega? Ela chega, às vezes, falando mal dos outros médicos, mal da nutricionista, porque fizeram isso. Você não fala, tá. E você, o que você fez? Qual que foi sua mudança de comportamento? E às vezes as pessoas não entendem que o que elas estão sentindo hoje são reflexo daquilo que ela mais excluiu. Vinícius, e olha só a dificuldade que nós temos para passar a informação para o nosso paciente. Se um médico altamente gabaritado, que é o seu irmão, fala que dosar vitamina é bobagem, imagina para um paciente que é leigo. E ele é da USP, hein? Então, Eu tô falando da USP. Se um médico fala que dosar vitamina é bobagem, imagina o paciente quando a gente pede vitaminas e tem que repor. O que passa na cabeça dele? Entendeu? Ele fala que é muito mais bobagem ainda. Sim. Entende? Então, hoje, eu vejo essa dificuldade que a gente tem na medicina integrativa de ver o paciente 360 graus, principalmente essa parte hoje hormonal, de vitaminas. Cara, hoje isso é tudo. A minha dificuldade, sabe o que é? É o meu consultório chegar com os exames na consulta. Porque a gente fala da importância. Olha, eu preciso dos exames para ele te avaliar de uma forma completa. Não, mas eu só quero operar. Entende? Yes. Eu só quero operar, eu não quero que veja meus exames. Aí, essa pessoa...
A mentalidade... Se você operar ela sem modificar... O nosso time comercial tem muita dificuldade, porque ainda a população é muito leiga no assunto, né? A gente tem muitos médicos que é contra ainda. Então, assim, passa isso para a população acha que é bobeira, e a gente tá falando aqui para vocês que não, gente. Hoje é fundamental para quem quer fazer uma cirurgia plástica, mas também para quem quer ter mais qualidade de vida e saúde. Então, olha só que interessante. Às vezes, e esse paciente que você propôs um resultado duradouro, pode ser que ele não queira. E ele vai procurar outra pessoa mais barato. Sim. E que não faça isso. Amigo, posso ser sincero pra você? Não foi nada combinado. Deixa aí. Sim, é o que eu falo. Porque a pessoa que mergulhou, entendeu o propósito do 360, essa pessoa não vai ter apenas o corpo bonito. Ela vai ter a mente funcional. E um espírito, cara, totalmente diferente daquela pessoa que não quer algo a mais. Cara, olha só pra você ver a dificuldade que a gente tem. Nós estamos falando de um médico altamente gabaritado e eu tô falando de um amigo meu pessoal, que ele vai fazer uma cirurgia cardíaca, é médico também. E eu falei pra ele disso, falei, cara, você vai fazer uma cirurgia de aneurisma de aorta, você precisa chegar bem para essa cirurgia. Total. Então você precisa repor o que tá ruim seu, desinflamar. Não quer nada desse trem. Não precisa. E os cardiologistas falou para mim que lá do Sírio-Libanês também não posso fazer nada disso. Eles acham isso uma bobeira, certo? Só que eu lembrei aqui que eu tinha que falar. Tem que falar dos antepassados. Eles acham isso uma bobeira, uma idiotice. Tá? E se você ousar fazer isso, você vai ser julgado. Sim. E você sabe o que eu acho mais engraçado? Que esses meses... Você vê o tempo aí, tá, gente? Quanto tempo aí, João? 1h06. Esse mesmo julgamento, André... Você sabe que eu sou um estudante da longevidade, né? Estudo muito longevidade. Zonas azuis. E tudo que a gente tá falando é coisa que os antepassados faziam. O vozinho fazia jejum intermitente e morreu aos 100 anos. Ele não comia o excesso de carboidrato. Ah, porque não tinha. Que também não tinha. Sorte dele. Não comia industrializado. Certo? Ele... Atividade física, você tá doido? É o que mais ele fazia. Esses dias eu postei na rede social um vozinho com 850 de testosterona. 90 anos. Que isso? Quanto que é a sua, campeão? 1.300, basal. Tá certo. E olha só, gente. E ele fala pra filha. Ele mexe com queijo, ele tem uma fazenda. Ele que coloca a cerca. Ele que vai buscar nos restaurantes a lavagem para levar para os porcos. Ele trabalha com porco. E ele falou assim, o dia que vocês me tirarem de ir para a fazenda, não deixarem de dirigir, fica tranquilo. Pode preparar que eu vou morrer. Olha, até arrepia de lembrar disso daí. Cara, é estar em movimento. É estar fazendo algo, conexão com a natureza. É você fazer algo que vai gerar resultado para a sua saúde. Agora, muitas pessoas não querem absolutamente nada. Muitas pessoas vão querer só tomar remédio. Muitas pessoas vão querer um cirurgião plástico normal. E eu falo para você, meu amigo, continue brilhando igual você está brilhando. Por quê? Porque você vai ser julgado, vai falar que isso pelos médicos, pela sociedade e por quem quer apenas ser operada e não fazer parte de uma transformação muito maior. Então, cara, continue fazendo 360. Continue olhando sempre para o ser humano e não para uma medida a menos. Porque colocar cânula, gente, e sugar, qualquer um faz. Inclusive, eu quero alertar a população. Não ia tocar nesse assunto, mas eu vou tocar. Hoje em dia, você deixa eu fazer em você uma cirurgia ortognática? Não? Você deixa eu tirar seu siso? Não. Pois é. Mas dentistas fazem cirurgia plástica no consultório. Não estou falando mal dos dentistas. Amo odontologia. Só estou falando que eu tenho visto tantas barbaridades de biomédicos, farmacêuticos, fazendo cirurgia plástica. Sim. Lipo de papada. Você nunca viu isso, não? Sim, vejo muito. Lipo de papada. Eu vejo tudo isso. Aí,
não é questão de ato médico, não, só tem que ser um médico. Não tem problema. Quantos anos que você tá penando para estar onde tá hoje? Vixe, olha, vai fazer de formação 12 anos de especialização, mais 12 agora. Então, Tudo bem, eu só quis perguntar. 20 anos aí porque já. a questão não é diminuir, pessoal. Não estou julgando. Você faz o procedimento com quem você quiser. Mas entenda, tudo tem suas consequências, certo? Porque o que a gente está falando aqui é algo outro nível. Sim. Não é apenas diminuir, é fazer com que ela entenda que tem que cuidar da saúde, desinflamar, melhorar a pele. Tô falando bobeira? Não, inclusive o que nós estamos falando aqui, ó. Nós falamos de USP aqui, falamos de Sírio-Libanês e é onde eu faço também, eu falo que é a minha segunda casa, que é o Einstein. Então, gente, lá também tem muito preconceito ainda sobre isso. Então, assim, a medicina tradicional ainda, que a gente falou muito de medicina tradicional, ela não consegue ver essa parte ainda dessa visão 360 que a gente tem hoje do paciente. Por isso que a gente trouxe o Dr. Vinícius Costa, que é especialista nisso, para a gente estar mostrando para vocês essa visão que a gente tem que ter do paciente. E você que está em casa vendo isso aqui, tem que ter. Não vai ser a cirurgia que vai fazer um milagre na sua vida. É você mudar a sua mente, seu comportamento, fazer uma dieta cetogênica, fazer reposição de vitaminas. Isso que vai mudar. Olhar sua mente, olhar suas questões, olhar para questões terapêuticas, olhar para as questões sistêmicas. É tudo, é olhar o todo. É olhar o todo, é isso que é o diferencial. E aí tem médico que fala que é bobeira. Isso aí. Mas por quê? Ele não tá vendo as complicações, por que tá dando as complicações? Eu consegui enxergar isso no meu paciente, entendeu? O Vinícius sabe, a gente já trocou muitos pacientes com complicações, entendeu? Por que deu infecção? E a gente não sabia por que tava dando a infecção, né? A gente só tratava a infecção. Sim. E aí a gente começou a ver, será que essa paciente tava com uma falta de vitamina? Pode ser, a gente não pedia. Faz 20 anos que eu trabalho no hospital ortopédico. E todos os pacientes com prótese passam por mim. Você sabe o que eu faço? Eu modulo o intestino. Eu tiro ele da carbolândia. Eu reponho vitamina D3, B12. Eu faço tudo isso. E aí ele nem vai tomar um antibiótico. É isso. Isso que tá o segredo. Cuide da sua saúde, que a doença não virá. Justamente. Mas sabe por que nós somos julgados? Pra gente ir finalizando. Deixa eu falar de reflexo de Samwise? Não. Posso contar a historinha? Pode. Que resume a sua vida? Sim. Resume a minha. Samwise era um médico, 1800 e bolinha, e ele fazia parto. Beleza? Beleza. Só que 99% das pessoas que ele fazia, das mulheres que ele fazia parto, voltava com febre puerperal. Certo? Certo. Puerperal. Um dia Samwise foi de férias nos Alpes Suíços. E ele pegou uma parteira que morava ali perto e falou assim: filha, fica aqui pra mim, porque eu vou viajar. Fui. Quando ele volta, ele tava esperando os pós-operatórios dele. Cadê as mulheres com febre? E não vinha. Aí ele mandou chamar a parteira. Falei assim: minha filha, você não trabalha? Não, eu trabalhei todos os dias. O que você fez de diferente? Não, porque lá, antigamente, fazia as cirurgias e fazia as necrópsias junto. Tudo na mesma sala. Por quê? Porque não tinha sido descoberto ainda a bactéria. No microscópio. Não sabia o que era bactéria. Ela falou assim: não, eu separo, eu lavo minhas mãos. Olha só que loucura. E eu não uso o pano da necrópsia é um e o pano do parto é outro. Por que ela estava fazendo isso? Não sabia o que era bactéria ainda. O Koch não tinha descoberto a bactéria. Beleza. Essa história você ia gostar, eu sabia. Gostei já. Eu tô vendo pela sua pupila. Aí, pessoal, ele falou assim: então tá, eu vou fazer isso também. Olha só, o cara teve humildade, quebrou orgulho, escutou a tiazinha. Que não era nem profissional, né? Você tá arrepiado, né? Mas você tá eu doido. sei, eu vi. Porque foi isso aí que aconteceu comigo, né? Karma. Você vai gostar do final. Aí, ele, no dia 15 de maio de 1700 e pouco, ele declarou que, por isso que é 15 de maio, é o Dia Internacional da Higiene das Mãos, do cuidado do paciente, por causa do Samwise. E ele foi lá no hospital e falou o seguinte: a partir de hoje, todos os médicos que forem operar vai ter que lavar o pé, lavar a mão. Colocou ordem na casa. Você sabe o que fizeram com ele, doutor André? Expulsaram ele do hospital, internaram ele. Por que internou ele? Porque não tem bactéria. Pra que tá fazendo isso? Não tem inimigo.
O inimigo estava invisível. Já tem quantos anos que a gente tá fazendo isso e quer mudar agora? Aí tiraram ele, internaram ele no manicômio. Aí conta a história que um louco mordeu ele, desenvolveu a infecção e ele morreu. Reflexos samuais, para finalizar, é o quê? É quando você está com uma ideia, com uma conduta verdadeira. Só que vai contra o pensamento vigente. Olha só. Certo. Você vai ser criticado, julgado. O maior reflexo de samuais, Chamado de louco. chamado de louco, foi quem? Jesus Cristo. Que caminho, verdade? Tá doido, ô filho de carpinteiro? Eu vou te botar na cruz. Foi o que os fariseus fizeram com ele. Então, meu querido, eu vou falar uma coisa pra você. Ninguém chuta cachorro morto. Se a gente é criticado, aquelas pessoas que me criticaram que eu falei da medicina de 1 minuto, ok, mas você pode ter certeza, os médicos que acharam ruim, que hoje não conversa comigo, não tem problema. Mas é porque vocês faziam isso. Mas aquilo lá despertou 20 milhões de pessoas com milhares e milhares de comentários. E as pessoas falaram, eu vou querer um tratamento melhor. Então, quando você é criticado por fazer 360, de cuidar o paciente como um todo, meu querido, continue assim, com reflexos samuais, continue com a equipe, continue olhando o ser humano como um todo. As críticas vão vir, mas saiba, esse movimento que você faz é um movimento de cura. Muito além de cânulas e bisturis. Você está resgatando almas. Uau. Cara, que show. Pode ter certeza Obrigado, disso. Vinícius. Parabéns, viu? Parabéns pela mensagem aqui que você deixou, porque é igual a gente fala, né? Ele é um louco, mas depois que ele tem resultado, ele é um gênio. Gênio, com certeza. E é isso. da loucura à genialidade. E é isso que a gente tem que fazer. Isso é só para corajosos, meu querido. É justamente. Tem que se jogar. Justamente. Que show. Gente, pra gente finalizar aqui a nossa live aqui, ó, e o nosso podcast então. Vinícius, imagina que esse microfone seu aí, ó, tem um poder aí, ó, pra hoje aí 6, 8 bilhões de pessoas no mundo. Qual mensagem você quer deixar para os nossos telespectadores aqui? Meus amigos, a escolha de ter saúde é uma escolha. Pare de dar desculpas. Pare de ficar inventando historinhas que te afastam. Para de achar que é difícil e comece, ouse fazer, que o poder lhe será dado. Para de escolher segunda-feira. Começa amanhã. Para de falar, se um dia eu tiver, vou fazer. Pode ser que esse dia não chegue. E se você não quer fazer por você, porque quando você estiver morrendo, seus filhos não vão lembrar do dinheiro que você deixou. Vai lembrar, nossa, a mamãe, o sonho da mamãe era fazer cirurgia plástica e um dia ela foi num cirurgião, meio doidão, e fez ela mudar a vida. E ela operou e se tornou uma outra pessoa. Você que está nos assistindo agora, vocês têm 2 opções. Fala assim, essa live foi uma bobeira, ou tomar condutas para melhorar a sua vida. E saiba, assim como numa casa de obeso, até o cachorro é obeso, você modificando, o mundo ao seu redor será modificado. Você que ama sua filha, seu filho, sua família, procura fazer por você. E quem tiver ao redor será beneficiado. Uau! Certo, meu Pra querido? gente finalizar o nosso podcast, só Era. o nosso ritual aqui. Na hora que eu Vamos lá. gritar nova, você vai falar era. Pra Bora. gente, justamente pra quê? Pra você mudar a sua vida, ser uma nova era a partir desse podcast, dessa live de hoje. Vamos Bora lá? lá, irmão. Nova! Era! Valeu! Bom demais. Fiquem com Deus.